hoje nós temos um convidado já conhecido de todos. Ele já frequenta a igreja da Vila Formosa, sua família está sempre conosco. Ele é meu conterrâneo lá do Sul, né, pastor? Pastor João Adilson. Pastor João Adilson é um dos administradores da Associação Paulista Leste. Pastor João, sinta-se em nossas casas, que Deus possa abençoá-lo e sinta-se bem em nosso meio, viu, pastor? Primeiramente, bom dia a todos vocês. É uma alegria estar mais uma vez com vocês. 15 dias atrás nós estivemos juntos, ali no batismo, junto com o pastor Álvaro. Foi um momento muito, muito agradável. E eu falei, pastor, eu vou pregar nesse dia, mas no dia 17 um outro irmão também me convidou para falar. Eu falei, pastor, não tem problema não. Então estamos aqui novamente, tá bom? É uma alegria. De fato, a minha família frequenta a igreja Vila Formosa, mas com essa pandemia a gente está evitando um pouquinho, né, irmãos? A nossa preocupação é a saúde, lembrando que a igreja a gente vai para celebrar aquilo que a gente vive em casa. Eu imagino que todos vocês estão vivendo o cristianismo dentro da medida do possível nos seus lares, sendo aquilo que você seria em qualquer outro lugar. E o meu desejo é que Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado, Toninho, tá? Toninho é uma pessoa muito carinhosa. Eu cheguei na igreja hoje, eu saí cedo daqui, e o Toninho tinha me dito, pastor, 10h30. Ok. E eu saí, cheguei lá, era 10h15, 10h20, e não tinha ninguém. Um rapaz apenas lá com a igreja, mas não tinha nada instalado. Eu falei, a transmissão vai ser por aqui? Ele falou, não, vai ser via Zoom. Eu falei, ixi, então deixa eu voltar para casa. Então eu quero pedir desculpa para o Toninho, porque eu não perguntei se era da igreja ou era, né, do Zoom aqui de casa. Mas eu agradeço a todos aí, chegamos a tempo. Eu espero que todos vocês possam ter agora a companhia de Cristo ao nós estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Pastor João, oi. No final, após a sua pregação, nós teremos uma mensagem musical. Daí, após o senhor faz a oração. Beleza, tá, beleza. Não tem problema, tá bom? Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias que vocês têm em mãos aí, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, no verso 10, ok? Abram as suas Bíblias no capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 10, ok? Nós vamos estudar esse texto, aliás, nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 28, 29, 30, 31 e 32 e vamos tirar lições valiosas para a nossa vida, tá bom? Diz assim, pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Eu quero que nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Amantíssimo Pai, lemos agora aqui em 2 Crônicas 29, no verso 10. Um rapaz de 25 anos fazendo uma oração, que ele está decidido, ele está determinado a mudar a sua vida. Que nós também, ó Pai, possamos mudar a nossa vida. Que possamos ter a nossa mente e o nosso coração abertos para poder ouvir o Espírito Santo e mudar aquilo que temos que mudar. Seja com a igreja aqui da Vila Formosa. É o que nós pedimos em teu nome. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês esse texto, porque esse texto, para mim, é de fundamental importância para uma pessoa que está à beira de uma decisão. Aqui, eu gosto mais desse texto, porque um jovem de 25 anos, ele diz assim, eu estou cansado de levar a vida que eu estou levando. Eu quero mudar de vida, eu não aguento mais. O interessante é que esse jovem ele tem apenas 25 anos e o nome dele é Ezequias. E o interessante é que ele está determinado porque ele tem um foco, ele tem um objetivo nessa decisão. E qual é o objetivo dele? Desviar a ira do Senhor. Interessante que, para você entender o contexto, por que ele está tomando essa decisão, eu quero que você vá lá no no capítulo 28, um capítulo antes do 29 aqui, que nós lemos, e você vai encontrar, então, um camarada, o pai de Ezequias, um camarada chamado
Acás. Imagine você, Acás, ele foi um rei que fez tudo de errado. Ele fez uma bagunça total no reino de Israel. Lá em Santa Catarina, Mariane aqui é minha conterrânea, lá na cidade de Lages, da onde é a minha família, eles diziam assim, ó, esse camarada fez uma lambança. Eu não sei se existe essa expressão aqui em São Paulo, mas a verdade é que Acás, ele fez uma verdadeira lambança como rei. Primeiro, Deus tinha dito assim, ó, não façam alianças com outras nações. E o que Acás fez? Ele fez alianças com várias nações. E aí, queridos, para punir o seu reino, Deus permitia que outros reinos viessem e invadissem o reino, o território de Israel. E quando eles invadiam Israel, eles traziam humilhação, vergonha, morte, estupro, uma série de coisas ruins. E quem está ali crescendo, vendo tudo isso? Quem? Assistindo ali invasão, humilhação, vendo assassinatos, vendo estupros. Quem está vendo tudo isso? Ezequias. Quando Ezequias, Acás, ele não tinha mais nada para dar para os seus inimigos, ele foi lá no templo, olha só o que ele fez, um cara maluco. Ele foi lá no templo, pegou dos utensílios sagrados e começou a dar para os seus inimigos, principalmente para Tiglat. Tiglat era o rei da Síria, mas nada disso adiantou, porque esses reis, eles vinham e oprimiam cada vez mais o reinado de Acás. Até, veja bem, olha só o que Acás fez ainda. Ele foi lá na Síria, o capítulo 28 fala isso, ele foi lá na Síria, trouxe outros deuses que a Síria adorava e trouxe para Israel, dizendo assim, ó, já que esses deuses ajudam a Síria ser vitoriosa ser vitoriosa nas guerras, quem sabe que ao adorarmos esses deuses, também nós aqui em Israel não seremos vitoriosos. Olha só a loucura que Acás fez. Mas, queridos, todos nós morremos. E um dia Acás morreu. Geralmente, o defunto fica bom. Às vezes, em vida, você não fala que a pessoa é boa, mas na morte você vai lá e fala, olha, essa pessoa... Mas interessante que mesmo depois de morto, o defunto lá no caixão, o pessoal não reconheceu que ele foi bom, não. Tanto que não quiseram nem enterrar lá no cemitério dos reis. Enterraram lá em outro lugar, menos no cemitério dos reis. Eles não quiseram, porque Acás tinha sido um rei péssimo. Fez uma verdadeira ruína no reino de Israel. E agora, queridos, com 25 anos, assume um reino, o reino do seu pai, totalmente falido. Um reino sem exército, um reino sem dinheiro, um reino sem autoestima, um reino sem família, sem espiritualidade, um reino sem nada. Imagine você no lugar de Ezequias. O que você faria se tivesse que assumir um reino como ele estava assumindo? Eu imagino, queridos, 25 anos de idade, sem experiência alguma. Eu pergunto para você, você confiaria nesse rei assumindo um reino totalmente em decadência? Queridos, sabe o que eu aprendo dessa história? Eu aprendo o seguinte: uma herança só é sua quando você toma posse dela. Portanto, queridos, você não tem obrigação de assumir uma herança ruim para você. Você não tem esse direito de assumir. Ezequias, ele disse assim, ó, eu não quero a herança que meu pai está me deixando. Eu não quero. Aí os outros diziam assim, ó, Ezequias, tome, teu pai deixou. Não, eu não quero essa herança. Eu não sei para onde vai, mas eu não quero essa herança para a minha vida. Queridos, não aceite a herança ruim que lhe deixaram. Não aceite. Eu não sei para quem vai, mas você não tem a obrigação de aceitar as heranças ruins que deixaram para você, que deixaram para mim. Ezequias, ele disse não. Não, eu não quero essa herança que o meu pai me deixou. E aí então, queridos, com 25 anos, o pai morreu e ele assume um trono. Agora eu faço uma pergunta para vocês.
Ele precisava de dinheiro? Sim ou não? Sim, uma monarquia extremamente cara. Ele precisava de um exército? Sim ou não? Sim, ele precisava de um exército, porque Acaz, lá no capítulo 28, você vai ver, Acaz foi para uma guerra, e nessa guerra ele perdeu 120 mil homens, então o reino de Israel não tinha nem exército. Ele precisava reestruturar as famílias, ele precisava de tantas coisas, mas tantas coisas. Mas cuidado, queridos, com as demandas que vocês têm. Cuidado. Muitas vezes, nós achamos que precisamos de tantas coisas, mas nós esquecemos da mais importante, que é Deus na nossa vida. Ezequias, ele precisava de dinheiro, mas se ele atrai Deus para Israel, Deus, ele é o quê? O dono do ouro e da prata. Está aí. Uma das soluções já estava sendo resolvidas. Se Ezequias, ele traz Deus para Israel, ele precisava de exército, não tinha exército, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Quer dizer, o seu problema estava resolvido. No meio de tantas demandas, ele escolhe a servir a Deus, porque ele estava cansado da vida na qual ele estava levando. Muitas vezes, querido, nós ficamos iludidos com tantas demandas, estudos dos filhos, viagem da família, a reforma da casa, a troca do carro, enfim, tantas coisas, o emprego. Nós ficamos envolvidos no meio de tantas demandas na nossa vida que nós esquecemos do mais importante. Nós precisamos ter Senhor na nossa vida, no nosso lar. Essa talvez seja a nossa maior e mais necessária demanda que nós precisamos ter. Se o Senhor vem, todas as demais coisas vêm. Se o Senhor vai, todas as demais também vão. Infelizmente, queridos, Israel aprendia isso das piores maneiras possíveis. E aí, então, queridos, Ezequias, com 25 anos de idade, ele falou assim, ó, eu vou mudar a história da minha vida, eu vou mudar a história de Israel. Sabe, queridos, quem resolve mudar, ele resolve mudar hoje, ele não resolve mudar amanhã. Até mesmo a gente não está lá no amanhã, não sabe se amanhã a gente vai também tomar a decisão. Então, quem tem que tomar a decisão, tem que tomar a decisão hoje e não amanhã. Interessante, queridos, que Deus muitas vezes acha, quando Deus permitir. Não. A decisão que você tem que tomar é você e não Deus. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tinha que fazer para te salvar, ele já fez. Por exemplo, Joãozinho, quando escreveu lá, Jesus amou o mundo do tamanho do Brasil. Foi assim que ele escreveu no livro de João? Não. O que Joãozinho escreveu lá? Jesus amou o mundo do tamanho de São Paulo. Foi isso que ele escreveu? Não. Joãozinho, ele escreveu assim, ó, Jesus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou palavras para expressar o tamanho do amor e daquilo que Deus fez para a minha decisão, para a sua decisão. Portanto, queridos, a decisão que eu e você temos que tomar não depende de mim, não depende de você. A decisão que temos que tomar não depende de Deus. Aliás, é eu que tenho que tomar as minhas decisões. Não depende de Deus. Porque Deus, ele já fez de tudo para me salvar e para te salvar. Ezequias, ele disse, eu não quero essa herança que deixaram para a minha vida. Eu não quero. Portanto, quem quer mudar, queridos, muda hoje, não deixa para amanhã. Ele disse, hoje eu estou resolvido, vou fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Interessante, queridos, que essa atitude de Ezequias, Deus estava reconquistando novamente o seu povo. Estava tendo direitos autorais sobre Israel, através da atitude de Ezequias. Começa essa decisão de mudança. No capítulo 29, fala que Israel estava cheio de deuses, porque o seu pai havia trazido deuses das outras nações. E Ezequias, ele disse assim, ó, taca fogo nisso tudo, queime isso tudo, nós não vamos mais adorar esses deuses, chega disso.
E aí, lá no capítulo 29, você vai encontrar, depois você vai ler, diz assim aqui: no primeiro dia, no mês X, diz que ele reparou a casa do Senhor, abriu as portas, acenderam as lâmpadas, chamou os sacerdotes levitas e disse: vamos mudar a história de Israel. Ele diz assim, ó: vamos agora adorar o verdadeiro Deus. Ele disse: vamos convidar Deus para fazer parte da nossa vida. Diz o texto: os sacerdotes tiraram a imundícia do templo e colocaram suas vestes sacerdotais e começaram então a interceder pelo povo. Aí você pergunta, queridos, o que mudou até agora? O que mudou? Não mudou nada. Só lá no templo, quem lá na época de Israel olhava a fumacinha acendendo no templo. Porque o pai de Ezequias tinha sido um péssimo rei. Todos olhavam para Ezequias desconfiado. Será que esse garoto de 25 anos está certo nesse caminho que ele está seguindo? Queridos, na verdade, Ezequias estava preparando o terreno para criar a verdadeira revolução de mudança na vida dos israelitas. Lá no capítulo 30, ele faz algo fantástico. Ezequias, ele precisa levantar a autoestima do povo, porque o momento que eles estavam vivendo era um momento muito ruim. Há uma grande lição para nós aqui, sabe, meus irmãos? Uma grande lição. Todas as vezes que o momento for ruim na sua vida, por favor, olhe para trás. Olhe para o seu passado. Então, Ezequias disse assim, ó: vamos celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa, queridos, naquela época, era recordar o que Deus havia feito na época da libertação do povo lá do Egito. A Páscoa era viver aquela cena, Deus usando Moisés e tirando o povo das mãos do faraó. Isso era a Páscoa. E Ezequias, um camarada muito inteligente, muito sábio, ele disse: olha, vamos levar o povo a olhar o passado. O povo vai olhar o passado, vai ver o poder de Deus e todos vão se ficar animados, felizes, porque o Deus de lá, dos nossos parentes, dos nossos antepassados, também é o mesmo Deus de hoje. E aí, queridos, ele convoca todos para a celebração da Páscoa. E lá no capítulo 30, você vai encontrar que ele convoca todo Israel para vir à presença de Deus para a celebração da Páscoa. E aí, então, queridos, Ezequias, ele queria trazer a autoestima do povo. E agora eu imagino Ezequias lá no meio daquele povo celebrando a Páscoa, dizendo: gente, que coisa maravilhosa foi ver a nação de Israel sendo liberta das mãos de Deus, pelas mãos de Deus, das mãos do faraó. Olha que coisa maravilhosa ver aqui, Deus usando aquele velhinho, Moisés, guiando o povo pelo deserto, diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abrindo. Imagine a cena que Ezequias está tentando construir na mente do povo. Queridos, cuidado com o momento que às vezes você vive. Talvez esse momento que você vive não seja um momento muito bom, talvez seja um momento muito, muito ruim. Talvez você diga assim, ó: pastor, eu estou doente, pastor, eu estou com câncer, pastor, eu estou com Covid, pastor, o meu casamento está afundando, pastor, eu estou sofrendo, pastor, o meu filho tem problema com drogas. Filho, irmão, eu digo algo para você. Quando chegar esse momento, olhe para o seu passado. Quando você olhar para o seu passado, você vai perceber muitas coisas que Deus fez por você. Muitas coisas que Deus atuou na tua vida. E você vai se alegrar. E você vai ver que o mesmo Deus que esteve com você no passado, ele também está hoje no presente. No capítulo 31, queridos, Ezequias, ele vai fazer uma outra coisa extraordinária que o povo de Israel já havia até esquecido de fazer. No capítulo 31, ele vai recolher as ofertas e os dízimos. O povo estava em dificuldade financeira. O povo estava vivendo uma verdadeira crise.
Mas lá no verso 5 do capítulo 31, por favor, abra sua Bíblia, no verso 5, no capítulo 31, então Ezequias convoca todos a serem fiéis a Deus, na sua liberalidade, nas ofertas e nos dízimos. É complicado, o povo estava duro igual coco, não tinha nada para dar. Mas olha só o que Ezequias fala, segunda Crônicas 31, verso 5. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel, de tudo que produziram. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. E era tão grande a quantidade que Ezequias disse assim, gente, para de trazer que nós vamos nos organizar. Nós não temos aonde guardar isso aí. Queridos, é complicado entender um pouquinho algumas coisas. Trazer com generosidade. O que é generosidade? É trazer com amor. Mas muitas pessoas perguntam, dar dízimos e ofertas para um Deus que é o dono do ouro e da prata? Por quê? Por que Deus quer o meu dinheiro? Lógico, existe toda uma teologia por trás disso, e não é o momento de nós discutirmos isso, mas eu quero trazer alguns pontos, usando alguns versos, por que muitas vezes Deus pede os dízimos e as ofertas, sendo que ele não tem necessidade de recursos. Primeiro, por que ele pede os dízimos e as nossas ofertas? Primeiro, porque tudo que eu tenho, o que você tem, não é meu e não é seu, é de Deus. O salmista diz assim que os campos, os animais, tudo pertence a Deus. Tudo nesse mundo pertence a Deus, inclusive a minha vida e a sua vida. Nada aqui é nosso, nada. Quando nós praticamos a liberalidade, queridos, nós reconhecemos essa soberania. Quando eu e você somos fiéis a Deus, nós reconhecemos que o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, inclusive da minha vida. Quando nós somos fiéis a Deus, queridos, nós criamos um vínculo de confiança com Deus. Vai chegar um momento, queridos, que você será obrigado a deixar a sua casa, a deixar os seus bens e fugir para cidades menores, depois fugir até para os campos. Eu pergunto, se você não aprender a ser fiel a Deus, a ter uma confiança nele, eu te pergunto, como você vai deixar as coisas que você vive nesse mundo, a tua casa, o teu carro, os filhos na faculdade, para fazer o que a Bíblia está mandando? Porque vai chegar um momento que nas grandes cidades não terá condições de um cristão viver o cristianismo aqui dentro. E eu te pergunto, se você não vive essa confiança com Deus, como você vai viver no futuro? Outro ponto, irmãos, que a nossa liberalidade nos ensina, prepara o nosso caráter. Quando Deus nos levar para o céu, queridos, nós não levaremos nem o nosso corpo, porque o nosso corpo será transformado. Nós não levaremos a nossa roupa, porque teremos vestes incorruptíveis. Apenas levaremos algo da nossa vida, que é o nosso caráter. Quando eu e você aprendemos a ser fiéis a Deus, nós estamos tirando o egoísmo do nosso caráter. Sabe o que é isso que eu estou falando para vocês? Tiramos o egoísmo. Em Maringá, eu trabalhei muito tempo em Maringá, morei lá há 9 anos, os meus filhos nasceram em Maringá, são maringaenses, e lá, não sei quem conhece vocês Maringá, Maringá é uma cidade muito bonita, quando você pega a lista das melhores cidades do Brasil, Maringá está entre as 10 melhores cidades do Brasil de se viver, existem lá muitos parques, e eu conheci ali um senhor que tinha a esposa e os filhos adventistas. Ele é um grande empresário em Maringá. Eu não vou falar o nome dele, vai que alguém conhece aí, vai ficar chato para mim. E nós nos conhecemos. A esposa dele é adventista, os filhos, mas assim, a nossa amizade não era uma amizade que eu ia na casa dele e o que ele vinha na minha. Era amizade, assim, corriqueira, encontrava, parava, conversava, perguntava como é que ele estava, enfim. E um dia eu fui caminhar num parque e encontrei esse camarada caminhando. E aí eu perguntei para ele, fulano, a sua esposa é adventista, seus filhos são adventistas, eles frequentam a igreja central aqui de Maringá, por que você não é adventista? Sabe o que ele me disse? Ele disse assim, olha, eu não consigo, João, já até tentei,
eu não consigo. Para mim, devolver o dízimo e as ofertas, eu não consigo. O dinheiro é meu, é do meu suor, e isso ninguém tira de mim. O que você vai falar para uma pessoa dessa? É só um milagre, porque é uma pessoa que está com um coração, uma pessoa até bondosa, uma pessoa maravilhosa, um fino trato, mas com o coração cheio de egoísmo. Deus permite, queridos, quando nós somos fiéis, Ele permite que nós destruamos, né, o nosso egoísmo que está dentro do nosso coração. Esse egoísmo, ele é totalmente destruído quando eu e você somos fiéis a Deus. Você percebeu, queridos, que Ezequias, ele está mexendo com a fé do povo? Primeiro ele toma a decisão: estou decidido, eu não quero a herança que meu pai me deixou. Depois, ele abre o templo, ele celebra a Páscoa, e agora ele trabalha com os dízimos e com as ofertas. Ele está provocando uma verdadeira mudança no povo de Israel. Aí, queridos, em 2 Crônica, no capítulo 32, no verso 1, algo vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Leia comigo, vamos lá. Depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Queridos, depois de tudo que Ezequias fez, quem é que tinha que vir? Era Deus. Mas quem veio? O rei Senaqueribe. E é interessante, irmãos, olha o que Ezequias, eu estou resolvido. Eu vou seguir a Deus. Olha o que ele fez. Ele abriu o templo. Ele celebrou a Páscoa. Levou o povo a uma fidelidade. De repente, tinha que vir, era o Deus poderoso com a sua mão forte. E veio quem? Senaqueribe. Um rei pagão. Senaqueribe, queridos, ele não veio sozinho. Diz a palavra de Deus que ele veio com um grande exército, um enorme exército. E aí, queridos, Senaqueribe, ele que fez tantas coisas boas, devia vir Deus, e veio um rei para invadir, para destruir Israel. Aí diz a palavra de Deus no capítulo 32, que Senaqueribe, ele sitiou Israel, ele ocupou todos os espaços. Aí, Senaqueribe, ele escreve uma carta para Ezequias. Eu não vou ler essa carta, você vai ler depois, lá na sua casa, está aí no capítulo 32 em diante, você vai ver essa carta, lê essa carta. E aí, depois de escrever essa carta, ele vai diante do povo de Israel, e olha o que Senaqueribe fala para Ezequias e para o povo de Israel. Eu vou falar na minha tradução, depois você vai ler na Bíblia, eu vou traduzir o que ele falou para Ezequias. Senaqueribe chega diante das muralhas de Jerusalém, para o lado de fora, com todo aquele exército, e ele diz assim, povo de Israel, não acredite no Deus de Ezequias, porque o meu pai, o Tiglade, já destruiu o pai de Ezequias. O Deus do meu pai e o meu Deus já destruiu o Deus de Ezequias. Olha só. Portanto, sejam prudentes. É melhor vocês se renderem, porque o sofrimento será menor. Foi mais ou menos o que ele disse. Imagine a força das palavras com aquele exército todo diante de Israel. Senaqueribe foi bem abusadinho, né, queridos? Bem abusadinho. Agora, queridos, Senaqueribe, ele estava acostumado a ganhar. Só que Senaqueribe não sabia, queridos, de uma coisa, que Israel não tinha exército, mas ele tinha o Deus, o Senhor dos exércitos. Só que um detalhe, a gente não consegue ver Deus, Senaqueribe também não conseguiu ver Deus. Aí interessante que Ezequias, ele reúne o povo, lá no capítulo 32, o verso 7, leia lá comigo, ele reúne o povo, olha só o que Ezequias fala para o povo, depois das palavras de Senaqueribe, olha só o que ele fala para o povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército,
pois está conosco um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para nos travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança e com o que disse Ezequias, rei de Judá. Em outras palavras, querido, Ezequias disse assim, há com ele um exército, mas existe um braço de carne, mas nós temos nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o braço forte de Israel. Uau! Olha a confiança que Ezequias estava depositando em Deus. Em seguida, queridos, Ezequias, ele vai então lá no verso 32, no verso 20, leia comigo. Olha só, depois de ele falar essas palavras ali para muita gente de Israel que estavam com medo, olha só o que ele falou. Ele disse assim, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o chamaram em oração, aliás, clamaram em oração ao céu. Olha só o que Ezequias fez. Ezequias, ele disse assim, Isaías, agora vamos eu e você, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Deus fará um milagre. Queridos, primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, talvez aqui, desse episódio, tenha pessoas ao seu lado que sejam otimistas. Não se cerque de pessoas pessimistas, pessoas que colocam você cada vez mais dentro do buraco. Tem pessoas que se cercam de pessoas pessimistas. Você fala com elas assim, tá ruim mesmo, tá tudo péssimo. Nossa, tá desempregado? Tá com câncer? Você tem plano de saúde? Você já paga plano funeral? Vixe, o homem é assim mesmo, minha filha, o homem é assim mesmo, não tem jeito. O homem é tudo ruim, é tudo igual. Filho, filho nem se fala. Sogra, feliz foi Adão, que não teve. Às vezes você se cerca com esse tipo de pessoas que não te ajudam em nada. Queridos, Isaías e Ezequias começaram a orar. E agora eu vou traduzir para vocês a oração de Ezequias. Está aqui no capítulo, depois você vai ler. Ezequias, ele faz uma oração um tanto engraçado. E eu vou falar aqui nas minhas palavras, para que você possa entender a oração de Ezequias. Ele disse assim, Senhor, esse Senaqueribe aí, ele falou mal do Senhor. Ele falou que o Senhor não é forte, que o Senhor é fraco. Ele falou que o Deus dele é mais forte que o Senhor. Se eu fosse o Senhor, Deus, olha, eu não aceitaria isso aí, não. Eu não aceitaria. Ele falou de mim aí, ok, eu sou fraco mesmo, tá tudo bem. Mas falar do Senhor, eu não aceitaria isso aí, não. Eu não deixaria isso aí barato, não. Essa, mais ou menos, foi a oração de Ezequias. Eu quero dar um conselho para vocês. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou falar. Inimigos vão te cercar. Eles são poderosos, eles já destruíram outros e se tornaram famosos pelo seu poder de destruição. Só que chegou a vez de ele se encontrar com você. Ele venceu os outros porque os outros estavam sozinhos, mas você não está sozinho. A vara e o cajado do Senhor é o que te consola, é o que te firma e o que te mantém em pé. Portanto, queridos, não tema, enfrente o seu inimigo com Deus ao seu lado. Se você pudesse abrir os olhos da fé, você veria perfeitamente a mão de Deus estendida até você. Aí então, queridos, algo vai acontecer. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 32, no verso 21. Olha só o que vai acontecer. Olha só. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Veja, irmãos, depois de que tudo que Ezequias fez, Deus tinha que mandar um exército de anjos. Mas Deus mandou quem? Um anjo. Um anjo. Deus perguntou lá no céu assim, quem é o anjo mais fraco aqui? Vem cá. Você vai lá. Você vai lutar lá com aquela multidão de exército lá. Agora só tem um detalhe. Você, anjo, só vai matar
os valentes, o que tinha que enfrentar. Os que tinha que enfrentar, você mata. O resto, não. E aí você conhece a história. Todos que encaravam o anjo morriam. Era o anjo destruidor. Era o anjo que matava mesmo. E aí os medrosos começaram a fugir. Fugiram. Eu imagino assim, gosto de, às vezes, fantasiar um pouquinho, né? Eu imagino aqueles medrosos soldados daquele exército, aquela multidão de exército correndo. Gente, você viu? Aquele anjo é o exterminador do futuro. Você viu a espada dele? Eu fico imaginando isso aí. E aí, queridos, veja bem, esse anjo, ele matou os corajosos, mas os medrosos fugiram. E quem fugiu junto com os medrosos? Senaqueribe, porque Senaqueribe não foi morto pelo anjo, ele foi morto depois lá pelos seus conterrâneos, lá na sua terra. Ele também fugiu. A conclusão que eu chego, queridos, por que Deus não matou os covardes daquele exército? Sabe por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio. O anjo não matou o exército todo, só matou os valentes, porque Deus queria que os medrosos saíssem contando para todo mundo o que Deus, Israel, havia feito pelo seu povo. Até Jesus usou esse princípio, né? Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia assim, não conte para ninguém, vai, não conte para ninguém. E o que acontecia? O efeito era o contrário. Até digo assim que Deus, ele gosta dos fofoqueiros. Os fofoqueiros fazem um papel interessante. Eles ajudam a divulgar algumas coisas boas, né? Queridos, essa história nos ilustra que Deus, ele está ao nosso lado, que Deus te ama. Mas a decisão da ajuda dele para mim e para a sua vida depende de mim, depende de você, não depende dele. Na verdade, é nós que nos distanciamos de Deus, não é ele que se distancia de nós. Portanto, eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual a sua dificuldade, mas eu entendo, queridos, que Deus, ele está ao seu lado. O meu desejo nesta manhã é que você tome as decisões que você precisa tomar. Ezequias tomou a decisão correta. Ele teve as decisões acertadas. Queridos, as nossas demandas são tantas, mas a mais principal que nós precisamos é Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Num ano onde nós estamos experimentando desemprego, aflições, tristezas, perdas, em todos os sentidos, eu falo algo para você. Levante o seu rosto. Deus está te sustentando. Ele tem um plano para você e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você e com a sua família. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém. Deu um probleminha aqui, pastor, pode orar? O áudio dele. Ok, está ativado. Vamos orar então. Amantíssimo Pai Celestial que habita os altos céus. Obrigado, ó Pai, pela certeza da tua companhia em nossas vidas. Muitas vezes a nossa jornada aqui nessa terra não tem sido fácil, Pai. Muitas angústias, dores, sofrimentos. Que a nossa decisão, ó Pai, ela possa ser tomada a cada dia de estarmos ao teu lado. E pedimos, ó Pai, que abra os nossos olhos da fé, que possamos ver esse Deus maravilhoso nos dirigindo, nos guardando, nos guiando. Por favor, ó Pai, sejas com cada membro aqui da Igreja da Vila Formosa, com cada família, com cada criança, com cada jovem. Te peço, ó Pai, que possamos um dia estar contigo nas mansões celestiais, na mesma disposição que estamos aqui nessa live através do Zoom. Por favor, ó Pai, que todos possam sentir abençoados por Ti, que tenham um restante de sábado na Tua companhia. Eu peço isso, ó Pai, não que exista merecimento em nós, mas eu faço isso pela misericórdia de Cristo, um dia que morreu por nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.